convidada do Perspectiva de hoje é formada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, pós-graduada em Processo Penal e cursa mestrado em Direito Constitucional no Instituto Brasilense de Direito Público. Também é conselheira da OAB do Distrito Federal no triênio 2016-2018. Para falar sobre saída temporária e indulto, eu recebo aqui a advogada Cristiane Damasceno. Bem-vinda ao Perspectiva. Obrigada. Obrigada pela presença. Bom, vamos começar explicando qual é a diferença de saidão e indulto. Bem, a saída temporária é uma concessão concedida pelo juiz de execução para os presos que estão no regime semiaberto. O indulto, por sua vez, ele traz para o preso a possibilidade de extinguir a punibilidade, quer dizer, ele deixa de cumprir a pena a partir do momento que ele ganha este benefício. Os dois estão previstos em lei? A saída temporária está prevista na LEP, na Lei de Execuções Penais. Enquanto que o indulto ele é concedido pelo presidente da República. Então, um decreto presidencial é uma incumbência que a Constituição prevê e dá ao presidente da República. E, geralmente, esse decreto ele é editado anualmente sob determinadas condições. Isso que a gente vê todo ano no sistema carcerário, que os presos têm o direito de sair no Dia das Mães, Páscoa, datas comemorativas, como o Natal e Ano Novo. Essa saída é saída temporária, né? Isso é uma saída temporária. Então, isso não é concedido para todo e qualquer tipo de preso. Então, quando o juiz vai conceder, que é o juiz de execução que o faz por meio de portaria. Então, aqui no Distrito Federal, por exemplo, a última portaria editada pela juíza responsável da VEP foi a portaria número 5 de 2015, que correspondia ao saidão de Natal e Ano Novo. Então, você concede essas saídas temporárias para os presos nessas datas comemorativas, Natal, Ano Novo, Finados, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, para dar a ele uma nova chance de começar a se readaptar na sociedade. Como é que é analisado a situação de preso por preso que é analisada na hora dessa concessão? A juíza da execução, geralmente o diretor do estabelecimento prisional já manda para ela uma lista com o nome de algumas pessoas que poderiam ganhar este benefício. Existem regras básicas que são instituídas pela lei. Então, se o preso ele for primário, ele tem que ter cumprido 1/6 da pena. Se ele for reincidente, 1/4. E isso é o que a gente chama de requisito objetivo, que vai ser observado na hora que a lista for feita. Mas mais do que isso, existe um requisito subjetivo, que é o bom comportamento do preso. Pois é, como é que esse bom comportamento é analisado? Dentro dos estabelecimentos prisionais, geralmente, eu costumo chamar isso de recursos humanos próprios do preso. Então, é aquele preso que sempre respeita as regras ali dentro, ele não pratica crimes ali dentro, se esforça para poder se adaptar àquele novo status, que ele tem em razão do crime que ele cometeu. Então, se o preso, por exemplo, recebe um celular lá dentro, se ele briga lá dentro, se ele não respeita os horários lá dentro, ele comete faltas ou leves, ou médias, ou graves. Se isso vai para a ficha dele lá dentro, ele já é uma pessoa que não pode ganhar esse tipo de benefício. Pois é, porque me parece que esse critério subjetivo é até mais evidente, na hora de tomar uma decisão como essa, porque você vai colocar uma pessoa que está cumprindo pena no ambiente da sociedade comum, para ele se reinserir, obviamente, aos poucos, que é esse o objetivo, mas você vai colocá-lo, você tem que ter uma responsabilidade muito grande em cima disso, né, doutora? Assim, eu vejo que os juízes, eles têm muita preocupação com isso, mas é bom a gente deixar evidente que as pessoas têm uma percepção equivocada. A gente acha que todo e qualquer tipo de preso faz jus a esse tipo de benefício. Isso não é verdade. O preso que está no semiaberto, quer dizer, já é aquele preso que já tem contato com a sociedade, sim, porque ele trabalha durante o dia, ou muitas vezes ele estuda durante o dia e se recolhe no período da noite. Então, já é um preso que o Estado monitora parcialmente. Então, um preso que está no regime fechado, por exemplo, cumprindo a pena ali de manhã, de tarde, de noite, num estabelecimento prisional, ele não teria direito a uma saída temporária como essa. E essa saída é importantíssima para a ressocialização dele? Eu acredito que sim. Por isso que são as datas comemorativas que são os melhores momentos. Porque são momentos em que você tem um aconchego familiar muito grande, um convívio familiar. Agora, qual é a preocupação que a gente tem? É até que ponto essas pessoas realmente têm um acolhimento familiar. Porque o que a gente vê é que muitas vezes eles vão para ambientes inapropriados. Então, eles saem de uma situação de violência, que é muito comum nesse ritmo de crime que eles vivem, e eles voltam para lá. Então, o medo de algumas autoridades na concessão é eles voltarem para esse tipo de ambiente inóspito, que é inadequado e acaba não atingindo a finalidade da saída temporária.
Estatística serve para demonstrar isso, né? As últimas estatísticas provam que poucos retornam, que poucos, aliás, deixam de retornar para o cumprimento da pena. Como é que funciona isso? E isso é uma coisa muito, assim, preocupante, porque às vezes as notícias que são dadas dão para a sociedade uma sensação que a maioria dos presos não retornam. E isso aqui no Distrito Federal, por exemplo, não é verdade. Então, agora a Secretaria de Segurança soltou aí uma última estatística do último saidão agora de Natal, e 98,3% dos presos voltaram. Então, quer dizer, praticamente só 2% dos presos não voltaram. Isso dá aí um total de 26 presos aproximadamente. De 1.300 pessoas, então, assim, não foram tantas pessoas que não voltaram. Eles costumam cumprir, porque a gente também tem que entender que o preso, eles têm um código de conduta, né? Então, eles sabem que se eles não voltarem, a situação pode piorar sim, eles podem não ganhar esse benefício outra vez. Então, para alguns, isso pode ser muito ruim. Então, a quantidade de presos hoje que não retornaram é muito pequena em vista da quantidade que voltaram. É justamente a punição que eu queria saber para esses presos que não voltam. Você acabou dizendo alguma coisa aí sobre o que acontece com eles. Eles perdem esse direito, eles perdem até a progressão de regime? O que acontece? Hoje, o preso que não respeita a regra da saída temporária, ele é recapturado, porque na prática, Érica, muitas coisas podem acontecer. Por exemplo, ele pode se atrasar para poder voltar porque não tem ônibus, os ônibus entraram de greve, ou ele ficou doente, teve que ser internado no hospital. Qual é o cuidado que ele tem que ter? De avisar imediatamente o diretor do estabelecimento prisional ou o juiz da execução. Por quê? Porque aí esse atraso dele, ou essa falta no horário que é estipulado, que geralmente é estipulado às 10 horas da manhã, pelo menos aqui no Distrito Federal para retorno, ele é justificado. Então, isso não ensejaria na punição de regressão do regime, quer dizer, ele já está um passo para a liberdade total. Ele pode voltar para o regime fechado, ele pode ter 1/3 dos dias que foram remidos pelo trabalho que ele executa aqui fora, destituído desse direito da remissão, e assim como ele pode perder benefícios como a progressão. Então, essas são consequências que o preso ganha, perde, na verdade, de não voltar no prazo que é estipulado pelo juiz. Tá ótimo, doutora. Só peço um minutinho para a senhora, a gente vai para o intervalo, já volta e continua nesse assunto, né? O programa Perspectiva vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva, e hoje eu converso com a advogada Cristiane Damasceno, que conversa com a gente a respeito da saída temporária de presos. Doutora, a senhora falou que tem uma lista, né, preparada sobre quem tem esse direito de sair temporariamente para ficar junto com a família, principalmente nessas datas comemorativas. Mas se o preso não está nessa lista, o advogado, por exemplo, pode pedir a inclusão dele? Pode, o advogado dele pode pedir sim, não só como dele, né? Mas a gente tem a Defensoria Pública aí que atua muito nisso também, os próprios núcleos de prática jurídica, o que ele precisa de uma representação de um advogado, que vai poder pedir a inclusão se ele estiver dentro daquele padrão que foi estabelecido. Que aí nós já colocamos que existe uma regra básica, se primário 1/6, se reincidente 1/4 ele ter boa conduta. Então, se ele se enquadrar nisso, não obsta que ele seja incluído nessa lista. Se requeira, na verdade, ao juiz da execução para que ele coloque essa pessoa nessa lista da portaria que vai ser editada. Esse pedido é feito diretamente para a VEP? Esse pedido é feito diretamente para a VEP. Chegando lá, e a juíza vai analisar a situação desse preso, né? Porque existe um processo lá dentro que corre, né? Ali, depois que a pessoa é presa, a vara de execuções penais, ela passa a ser responsável pela gestão da vida dessa pessoa. Então, eles têm todas essas informações com relação a ela. Então, se ele obedecer os requisitos, essa pessoa pode ser incluída na lista também. O saidão, a saída temporária, tem um prazo previsto ou em cada saída o juiz determina quantos dias serão? O que acontece? A lei fala que podem ser até 7 dias. Então, aqui no Distrito Federal, por exemplo, a juíza costuma fixar um prazo aí de 5 dias. Aqui a gente teve a do Natal e a do Ano Novo e teve essa variação. Eles saem às 10 horas da manhã e voltam às 10 horas da manhã. Então, a pessoa pode ter o direito de sair até 4 vezes, de 4 a 5 vezes durante o ano, por esse período de até 7 dias. Doutor, e como o preso faz para chegar até a casa dele? Que por vezes ele cumpre pena numa cidade, mora em outra cidade e até em outro estado, talvez, para chegar junto aos familiares e cumprir esse objetivo de se integrar, reintegrar a família. Como é que ele faz isso se preso não tem dinheiro? O que acontece? Outro mito que é bom a gente esclarecer é o seguinte, que dentro dos estabelecimentos prisionais nós podemos ter pequenos negócios.
Esses pequenos negócios, e isso é fruto até hoje de uma gestão da própria Câmara dos Deputados e algumas seccionais da OAB, têm acompanhado esses negócios que são feitos lá dentro, porque muitas vezes cobram muito caro do preso. Então, o familiar pode dar dinheiro para o preso, sim, quando a visita acontece, porque ele pode comprar, sim, o que ele precisa fora daquilo que o Estado fornece, né? Alguns presos reclamam, porque às vezes os valores são um pouco exorbitantes desses comércios que se tem lá dentro, mas pode-se ter. Então, esse negócio de que o preso não tem dinheiro, ele tem dinheiro sim, ele pode ter dinheiro. E é esse dinheiro que ele usa para poder chegar até a família. Para poder se locomover. Agora, nada obsta também que o diretor do estabelecimento prisional, que é o que acontece aqui por vezes, tenha o transporte que saia, no nosso caso aqui, da penitenciária aqui do Distrito Federal, e coloque os presos até na rodoviária. E qual é a participação do Ministério Público na saída temporária? Ele também tem um papel fundamental? Tem. Eu acho que é bom a gente esclarecer o papel do Ministério Público, porque as pessoas encaram ele como um órgão acusador tão somente. E a função dele não é essa, ele também é o fiscal da lei. Então, quando ele percebe porque ele precisa ser ouvido em todos os atos, né? Porque nós estamos dentro de um sistema que é importante a participação tanto do advogado, do juiz, do Ministério Público. Ele é ouvido para saber se todos os presos que obedecem aqueles requisitos, eles podem ganhar esse tipo de benefício. Então, ele não está aqui só para vetar benefício, mas também para acompanhar se todos os presos ganham o benefício concedido pela lei. A gente falou bastante do que acontece quando o preso sai e não volta, né? Ele pode perder uma série de benefícios aí, até ter a regressão de regime, como a senhora falou. Mas o que acontece com um preso que sai e comete um crime nesse período? Aí, o que acontece? Isso é uma falta grave. Então, ele pode ser preso em flagrante imediatamente, ou se a autoridade policial toma ciência desse crime, pode comunicar aos órgãos competentes, porque assim que o preso sai, a Secretaria de Segurança, ela manda uma lista desses presos para a Polícia Civil e para a Polícia Militar, para eles estarem cientes de quem são as pessoas que ganharam esse tipo de benefício. E se eles cometem um novo crime, são presos em flagrante, eles retornam, e aí nós já viola a primeira regra, né? Porque aqui, por exemplo, no Distrito Federal, quando a juíza, ela editou a portaria, a número 5 de 2015, ela faz uma série de exigências ali. Então, por exemplo, eles não podem estar em bares, eles têm que retornar para casa às 18 horas, eles não podem estar em companhia de outros detentos, eles não podem beber, eles não podem usar qualquer tipo de droga e não podem praticar nenhum crime. Então, essa é uma condição. Se essa condição não é obedecida, eles podem voltar para o sistema e aí eles vão perder os benefícios que nós já colocamos aqui. E quem fiscaliza esse preso na saída temporária? Pode-se usar, por exemplo, tornozeleira eletrônica? O que acontece? A tornozeleira, ela pode ser usada. Hoje, o Ministério da Justiça, é ele que faz a gestão por meio do DEPEN, da concessão e da cessão, na verdade, das tornozeleiras para os estados, né? As tornozeleiras eletrônicas, hoje, elas custam entre R$ 167 a R$ 660. E eles estão distribuindo por todos os estados do Brasil. 17 estados, efetivamente, já usam as tornozeleiras. Então, Goiás, Santa Catarina, por exemplo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, são estados que as tornozeleiras elas já são utilizadas. E esses presos que estão em saída temporária usam essas tornozeleiras eletrônicas. O Distrito Federal, o convênio foi firmado, mas ainda, vamos dizer assim, que não está em vigor. Então, até o final do ano que passou, por exemplo, eles não usam aqui ainda essas tornozeleiras, que seria uma forma da polícia monitorar onde esses presos estão né, se alguém não voltar, efetivamente, eles já sabem de pronto. Então, a Polícia Civil e a Polícia Militar, eles sabem quem são essas pessoas e eles podem fazer o monitoramento dessas pessoas. Porque me parece que é um instrumento bem útil aí, né, para fiscalizar, já que é difícil, cada preso vai para um canto, vai ver a sua família, não tem como ter um agente atrás de cada um, né? Absolutamente não tem, porque a gente vê que o patrulhamento, a gente já tem um déficit muito grande, se você for deslocar pessoas para estarem olhando onde os presos estão, o que eles estão fazendo, até porque eu acho que isso frustra um pouco o próprio instituto em si, que é você dar ali confiabilidade para o preso, né? Ver se ele vai e ele vai voltar. Por isso que isso é dado em doses homeopáticas. A gente vai, deixa 5 dias e você volta de novo, para ver se ele consegue se readaptar e obedecer a regra. Tá ótimo. A gente vai falar no próximo bloco de indulto e nas diferenciações, né, que existem entre outros tipos também. Só um minutinho, por favor, a gente já volta. O programa Perspectiva vai para um breve intervalo, a gente volta já já.
De volta com o programa Perspectiva, hoje a convidada é a advogada Cristiane Damasceno, que conversa com a gente a respeito de saídão temporário e também de indulto. E é justamente sobre indulto a minha pergunta agora, doutora. Indulto, graça e anistia. Eu gostaria que você desse uma diferenciada para a gente nesses três. Primeiro que o indulto e a graça, eles têm uma origem muito parecida. O indulto, ele é concedido, ele não é pedido pelo preso, então a gente já falou que o presidente da República, por meio de um decreto presidencial feito, ele concede isso para o preso, que tem como consequência a extinção da punibilidade, a pessoa deixa de cumprir a pena. Esse trâmite não é feito direto pela Presidência da República, mas se usa o Ministério da Justiça para isso. Existe o Conselho Nacional de Política Criminal lá dentro, que é o órgão responsável por colher as informações e fazer este decreto, porque, afinal de contas, esse decreto ele é nacional. Então, é um decreto que ele é feito pelo presidente, então vale em todo o território brasileiro, é concedido para as pessoas. E ele é coletivo. Então, quando eu dou para um, eu posso dar para todos aqueles que se enquadram no requisito. A graça, ela já é individual e solicitada. A coincidência que ela tem com o indulto é porque também é concedido via decreto presidencial. Só que ela pode ser pedida pelo preso, ela pode ser pedida pelo próprio Ministério Público, pelo advogado do preso também. Ele pode se pedir. E aí o presidente da República, via Ministério da Justiça, analisa ou não a concessão individualmente para esse preso. A consequência de ambos é igual, que vai se extinguir a punibilidade. A anistia, por sua vez, é feita por meio de lei. Então, tem que passar pelo Congresso Nacional. E a anistia, ela tem uma diferença muito importante do indulto da graça, porque ela acaba com todos os efeitos. Então, a pessoa ela volta a ser primária, sim, quando ela é anistiada. A pessoa que ganha o indulto e a graça, eles deixam de cumprir uma pena, mas os efeitos secundários, eles permanecem. Então, por exemplo, o nome da pessoa ainda continua no Instituto Nacional de Identificação, ela pode ser considerada reincidente, e isso não acontece com a anistia. O que o preso ganha com indulto e a graça e anistia? Bem, no indulto e na graça, a liberdade acho que é o maior prêmio, né? Então, quando as pessoas elas são indultadas ou quando elas ganham a graça, porque a graça, na verdade, ela quase já perdeu a sua razão de existir. Depois que a Lei 7.210 de 84 ela foi feita, que é a LEP, a gente viu que o legislador chamou a graça de indulto individual. Então, equiparou o indulto e a graça, acabando que eles são a mesma coisa, né? Hoje, na prática, você quase não tem concessão de graça, mas de indulto. Mas a consequência benéfica para as pessoas é que elas deixam de cumprir a pena. Então, elas passam a estar em liberdade e só não deixam de ser reincidentes. Doutora, que tipo de preso pode ser beneficiado aí com indulto? Bem, os presos que geralmente não existe um critério rígido para isso. É bom a gente deixar claro isso. Não existe uma lei que diga, olha, os presos que vão ser indultados são estes. Mas quem cria a regra é o Ministério da Justiça. Então, por exemplo, presos com problemas de saúde muito sérios, presos que são deficientes, que o sistema não tem condição de receber essas pessoas, que precisam de uma acessibilidade especial. E a outra coisa muito legal na concessão do indulto, pelo menos para as mulheres, que eu acho que é importante a gente falar, Érica, é que as mães que têm filhos menores de 14 anos são pessoas potencialmente, para elas, direcionadas o direito de ganhar esse indulto, né? Porque muitas vezes os filhos são colocados em estabelecimentos de acolhimentos para criança. Então, elas são pessoas que têm a possibilidade de ganhar o indulto se tiverem filhos menores de 14 anos. E quais são os crimes que jamais poderiam receber esse benefício? Bem, a lei deixou muito evidente isso na Constituição e isso acabou sendo reprisado em outras leis também. Então, os crimes hediondos jamais e nem os assemelhados. Então, o tráfico de drogas, o terrorismo e a tortura, por exemplo, o homicídio, por exemplo, o estupro, por exemplo, estupro de vulneráveis são crimes que, indulto, graça e anistia, a gente não pode conceder, de jeito nenhum. Doutora, a sociedade, para a gente terminar o nosso papo agora, eu gostaria que a senhora falasse sobre essa dificuldade da nossa sociedade de aceitar tanto a saída temporária quanto esses outros benefícios, né? A sociedade vê como uma falta de punição para quem cometeu um erro grave, né? E tem medo, muitas vezes, e não encara isso como uma reinserção. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem positiva sobre esses critérios aí avaliados e sobre a concessão desses benefícios.
bem, Érica, como a pena hoje para a gente, ela tem um caráter não só punitivo, mas em tese ressocializador, né? Apesar de que nós temos várias discussões sobre essa questão, a gente precisa entender que essa pessoa precisa reinserir outra vez. Então, se a gente tem uma postura enquanto sociedade de não querer aquela pessoa que errou, que praticou um crime, de novo conosco, o que nós estamos fazendo? Nós estamos marginalizando essa pessoa e colocando ela novamente dentro desse sistema. Então, esse reeducando, que a gente chama assim, essa pessoa que está saindo na saída temporária ou em outro tipo de benefício, ele precisa de alguma maneira ser acolhido. Quando a gente fala em acolhimento pela sociedade, não significa que você vai dar para a pessoa ali, né, talvez um tratamento que você desse para um familiar próximo, não é isso que nós estamos querendo dizer, mas é uma nova oportunidade. Porque se essa oportunidade não for dada, ele passa a ser um reincidente. Porque a gente vê aí muito isso com relação ao tráfico de drogas, que as pessoas não conseguem se desvencilhar. Por que não? Porque elas não têm uma nova chance, uma nova oportunidade. Então, o próprio Estado, ele poderia, assim como ele faz com outros meios aí, por exemplo, de concessão de benefícios para quem concede para verbas para cultura, né? Você tem aí várias políticas públicas nessa área. Ele poderia dar para as empresas, né, possibilidade de contratação dessas pessoas e diminuição, por exemplo, de abatimento de impostos. E isso é uma forma da sociedade aceitar essas pessoas novamente. Um crédito, né, doutora? É verdade. Tá ótimo, obrigada pela participação. Eu conversei aqui com Cristiane Damasceno, que é advogada, e conversou com a gente a respeito da saída temporária e também do indulto. Obrigada pela participação. Por nada. O Perspectiva está chegando ao fim. Até o próximo programa.